eleison, Olá, bem-vindos a mais um estudo em nosso canal, Descobrindo a Espiritualidade. Hoje vamos prosseguir o estudo do Livro dos Espíritos, iniciando o capítulo 7, Lei de Sociedade. Necessidade da vida social. Indaga Allan Kardec aos espíritos superiores. Na pergunta 766, a vida social está na natureza? Respondem os espíritos: certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação? Então Deus não deu de forma inútil tudo o que possibilita a vida em sociedade, o relacionamento com outras pessoas, com outros seres. Então a vida social está sim na natureza. Vemos isso nas formigas, na sociedade das abelhas e de tantos animais que colaboram para viver em conjunto. Só que o homem, por ser um ser gregário, também tem as suas regras mais complexas na convivência. Pergunta 767. É contrário à lei da natureza o insulamento absoluto, isolar-se completamente? Resposta: sem dúvida, pois que, por instinto, os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. A lei de sociedade, ela é tão importante que nós vamos vê-la agindo também nas leis que regem os mundos. Os mundos superiores auxiliam os mundos inferiores. As sociedades de espíritos superiores reencarnam em sociedades mais atrasadas para colaborar com o seu progresso. Então é uma lei divina aplicada a todos os níveis de evolução. E trazemos como um instinto, porque na natureza também há essa necessidade de agregação. Os espíritos atuam na lei de sociedade, agindo e cumprindo seus deveres de auxiliar no progresso do todo, do coletivo. É por isso que cada indivíduo na sociedade tem uma tarefa e tem também um dever de colaboração. Quanto mais se compreende a lei de sociedade, a lei de fraternidade, a lei de solidariedade, mais tarefas os indivíduos realizam em favor da comunidade, da sociedade em geral. Pergunta 768. Procurando a sociedade, não faz o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal? Ou haverá nesse sentimento algum providencial objetivo de ordem mais geral? Vejam que Kardec está perguntando sobre o egoísmo. Será que o indivíduo ajuda e colabora à vida em sociedade por um interesse próprio, pessoal? Ou ele faz porque existe uma força maior? É certo que nós vamos encontrar pessoas que colaboram apenas buscando os seus benefícios pessoais, mas quanto mais esclarecido o espírito, mais ele tem essa visão de coletivo. Mas vejamos qual a resposta dos espíritos. O homem tem que progredir. Insulado não lhe é isso possível, por não dispor de todas as faculdades. É-lhe necessário o contato com os outros homens. No insulamento ele se embrutece e estiola. Então os espíritos não trataram diretamente daqueles que ainda não têm uma visão mais ampla, mas eles estão dizendo que é uma necessidade. Sozinho, o homem não evolui. Por isso o Espiritismo prega que nós devemos sempre buscar a vida em sociedade, não se isolar como alguns monges fazem. Eu sempre costumo dizer que não é uma atitude condenável, porque o indivíduo pode se isolar para crescer espiritualmente, para conhecer a si mesmo, a fim de que depois retorne à sociedade e contribua com o seu conhecimento, com o seu autoconhecimento. É uma experiência válida a dos monges, pelo menos por algum tempo, para que o espírito possa se conhecer, trabalhar na meditação, trabalhar no autoconhecimento, mas ele sempre deve retornar à sociedade para buscar o contato e o convívio
com outros seres e contribuir com o seu conhecimento. Kardec então vai comentar: homem nenhum possui faculdades completas. Mediante a união social é que elas umas às outras se completam, para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso é que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não insulados. Então nós trazemos essa necessidade também por sermos seres imperfeitos, nós precisamos uns dos outros. É a união que faz a força, não é assim que se diz, o ditado popular? A união social é que proporciona essa completude do indivíduo, somando forças com outros para proporcionar progresso e bem-estar. É assim que nós vamos, pouco a pouco, evoluindo e contribuindo também para a vida em sociedade. Vida de insulamento e isolamento. Voto de silêncio. Pergunta número 769. Concebe-se que, como princípio geral, a vida social esteja na natureza. Mas, uma vez que também todos os gostos estão na natureza, por que será condenável o do insulamento absoluto, desde que cause satisfação ao homem? Kardec então está perguntando: nós vemos na natureza animais que se isolam. Não seria, portanto, natural os homens também buscarem um certo isolamento? Respondem os espíritos: satisfação egoísta. Também há homens que experimentam satisfação na embriaguez. Merece-te isso a aprovação? Não pode agradar a Deus uma vida pela qual o homem se condena a não ser útil a ninguém. Então vejam que o homem que se isola está pensando só nele. É uma satisfação egoísta. Da mesma forma que quem se embriaga busca uma satisfação. E isso é condenável. Então, os espíritos estão deixando claro que buscar o isolamento apenas para evitar a vida em sociedade é uma atitude egoísta. Por isso que eu falei que os monges que se isolam para o autoconhecimento, eles não estão se isolando de forma egoísta, depende da intenção do indivíduo. Se ele está se isolando para buscar uma satisfação pessoal, ele sim está sendo egoísta. Mas se ele está se isolando por algum tempo para buscar um equilíbrio interno, para buscar o autoconhecimento, isso é, de certa forma, vantajoso para ele como indivíduo, para que ele contribua posteriormente para a sociedade. O importante é focarmos na utilidade que nós vamos dar aos outros pelo nosso conhecimento e pela nossa experiência. Pergunta 770. Que se deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão, para fugir ao pernicioso contato do mundo? Resposta: duplo egoísmo. Então, além de satisfação, a pessoa busca o isolamento para fugir ao contato com o mundo. Ele está sendo egoísta, duplamente, porque não vai ser útil a ninguém e vai fugir das suas obrigações e dos seus deveres, que todos temos na vida em sociedade. Item A. Mas não será meritório esse retraimento se tiver por fim uma expiação, impondo-se àquele que o busca uma privação penosa? Vejam que Kardec está falando de quem se isola para sofrer, buscando um sofrimento voluntário. Resposta: fazer maior soma de bem do que de mal constitui a melhor expiação. Evitando um mal, aquele que por tal motivo se insula cai noutro, pois esquece a lei de amor e de caridade. Então, ao invés de se isolar para sofrer, é melhor fazer o bem. Porque ao fazer o bem, você também expia. Você vai receber ingratidão, você vai ter dificuldades, você vai sofrer privações. É melhor exercer a caridade. A melhor forma de expiar é essa. Porque aquele que evita um mal acaba causando outro mal, pelo isolamento, esquecendo-se de amar e praticar o bem. Quem se isola, naturalmente vai deixar de praticar a caridade, porque o contato com o outro é o que produz a caridade, é o que estimula a caridade. Então, se isolar é muito ruim. Você vai se afastar, se esfriar, seu coração vai esfriar e você não vai ter a oportunidade de fazer o bem, que é o motivo pelo qual estamos encarnados. Pergunta 771.
Que pensar dos que fogem do mundo para se dedicarem a socorrer os desgraçados? Vejam que é um isolamento, mas não é um isolamento total. A pessoa se isola do mundo, mas para ajudar os outros, então ela não está se isolando completamente. Resposta: esses se elevam, rebaixando-se. Têm o duplo mérito de se colocarem acima dos gozos materiais e de fazerem o bem pelo cumprimento da lei do trabalho. Olha a lei do trabalho inserida aí na lei de sociedade, né? A pessoa se isola mais para aplicar a lei do trabalho, doando-se em favor dos que sofrem. Esse tem mérito, porque ele não está se isolando. Ele está entrando numa reclusão do mundo, das paixões e dos gozos do mundo, para se dedicar somente ao bem. Esse é o oposto, tem duplo mérito. Item A. E dos que buscam no retiro a tranquilidade que certos trabalhos reclamam. Aí já está entrando no exemplo que eu dei, né? Se isolar para se autoconhecer, para buscar uma tranquilidade de certos trabalhos. Resposta: isso não é o retraimento absoluto do egoísta. Tais homens não se insulam da sociedade, porquanto para ela trabalham. Então são aqueles que se retiram para buscar tranquilidade, mas contribuem para a sociedade. Buscam o contato com outros homens e com a sociedade em geral. É o caso dos monges que se isolam para autoconhecer-se, mas contribuem para a vida em sociedade, realizando atividades, trabalhos, doando-se para a sociedade em geral, contribuindo com seu conhecimento de monge. Pergunta 772. Que pensar do voto de silêncio, prescrito por algumas seitas, desde a mais remota antiguidade? Resposta: perguntai antes a vós mesmos se a palavra é faculdade natural e por que Deus a concedeu ao homem. Então vejam, analisando primeiramente isso, a gente já consegue responder a pergunta de Kardec. Se Deus concedeu a palavra como algo natural, uma faculdade que os homens possuem, e os animais também, é porque nós devemos usá-la para a vida em sociedade. Não utilizar a palavra, fazer um voto de silêncio, é antinatural. Deus condena o abuso e não o uso das faculdades que lhe outorgou. Vejam, usar as funções, função sexual, função da palavra, função da visão e tantas outras, usar não é pecado. Abusar, sim, que está o erro. Entretanto, o silêncio é útil, pois no silêncio pões em prática o recolhimento. Por isso que eu falei dos monges que buscam o silêncio, o recolhimento para se elevarem, mas não se isolam. Teu espírito se torna mais livre e pode então entrar em comunicação conosco. Olha só, a meditação como forma de contato com a espiritualidade. Mas o voto de silêncio é uma tolice. Sem dúvida, tem boa intenção os que consideram essas privações como atos de virtude. Enganam-se, no entanto, porque não compreendem suficientemente as verdadeiras leis de Deus. Então, quem se isola e quem faz voto de silêncio, achando que está entrando em contato com o divino, eles não têm tanta culpa, porque têm boa intenção. Mas, quando conhecerem de fato as leis divinas, perceberão o quão tolo é se isolar e fazer voto de silêncio. É uma tolice, porque você deveria estar usando a palavra para espalhar o amor de Deus na terra, para falar do Evangelho, para esclarecer consciências, para elogiar, para dar carinho às pessoas. É para isso que Deus nos concedeu a faculdade da palavra, para falar coisas boas, positivas, para usar a palavra e não fazer voto de silêncio. Mas, relembrando, quem faz de boa vontade pode ter ali o seu aprendizado temporário, mas logo deve retornar para a vida em sociedade. O voto de silêncio absoluto, diz Kardec, do mesmo modo que o voto de insulamento, priva o homem das relações sociais que lhe podem facultar ocasiões de fazer o bem e de cumprir a lei do progresso. Então vejam, o isolamento e o voto de silêncio como formas de privar o indivíduo de fazer o bem. Por isso que é antinatural, por isso que é contrário à lei de caridade e de amor, porque você precisa estar inserido na sociedade para ter oportunidade de fazer o bem. Uma vida isolada e em silêncio não lhe proporciona oportunidades. É um estímulo das trevas para que você não progrida. Laços de família. Pergunta número 773. Por que é que entre os animais
os pais e os filhos deixam de reconhecer-se quando estes não mais precisam de cuidados? Resposta: os animais vivem vida material e não vida moral. A ternura da mãe pelos filhos tem por princípio o instinto de conservação dos seres que ela deu à luz. Logo que esses seres podem cuidar de si mesmos, está ela com a sua tarefa concluída. Nada mais lhe exige a natureza. Por isso é que os abandona, a fim de se ocupar com os recém-vindos. Então vejam a diferença, como já estudamos, diferença dos animais para os homens, por conta desse desenvolvimento das emoções e dos sentimentos. Nos animais, tudo é voltado para a conservação, para a sobrevivência. E é por isso que, aparentemente, esses laços de pais e filhos não são tão firmes quanto nos humanos. Pergunta 774. Há pessoas que, do fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens mais do que resultado dos costumes sociais, e não efeito de uma lei da natureza. O que devemos pensar a esse respeito? Pergunta muito interessante, não é? Porque trata da teoria que o homem é um produto da sociedade, sendo que nós somos produtos da criação divina, trazendo numa bagagem espiritual as vivências de outras encarnações. Então, nossos laços familiares não são uma imposição da sociedade, mas vejamos a resposta. Diverso do dos animais é o destino do homem. Por que então querer sempre confundi-lo com eles? Há no homem alguma coisa a mais, além das necessidades físicas. Há a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso, e os de família, mais apertados, tornam os primeiros. Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza. Quis Deus que, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Então vejam que o Instituto da Família é uma criação divina para possibilitar que os laços entre os seres se apertassem cada vez mais, porque os laços sociais são resultado dos laços familiares. A primeira sociedade, se assim podemos dizer, começa na família, aquele conjunto de seres que se vinculam pela intimidade do lar, pelo sangue, pelos laços de família, para aprenderem a conviver em sociedade. Por isso é resultado uma sociedade equilibrada ou disruptiva, de acordo com a valorização que dão à família. Quanto mais se respeita e valoriza os laços familiares, mais equilibrada é a sociedade, porque estamos no aprendizado junto dos nossos irmãos de sangue, para ampliarmos o nosso conceito de família para toda a sociedade. Pergunta 775. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Resposta: uma recrudescência do egoísmo. Por isso que eu acabei de dizer que os laços familiares são os que vão determinar o tipo de sociedade em que se vive. Quanto mais apertados os laços, quanto mais valorizado o Instituto Família, mais equilibrada é a sociedade. Do contrário, o egoísmo iria dominar e as pessoas, além de odiar os seus familiares, odiariam ainda mais os irmãos que vivem em sociedade, aqueles que não têm laços sanguíneos. É necessário, por isso, valorizar a família, estimular os laços familiares de convivência sadia, equilibrada e feliz, para que as pessoas possam ter equilíbrio também para viver em sociedade. Encerramos assim o estudo de hoje desse importante capítulo em que trabalhamos ele de forma completa. Uma lei que determina a vida em sociedade para que o indivíduo progrida. É por isso que a próxima lei a ser estudada é a lei do progresso, onde nós vamos perceber que a vida em sociedade possibilita o progresso, quando os homens a ela se dedicam, quando os homens têm plena consciência dos seus deveres enquanto cidadãos, enquanto habitantes de um orbe em que os habitantes da Terra completam a sua família, a fim de que possamos compor um dia a vida e a família universais, onde todos os seres contribuem para a elevação e o progresso de todas as criaturas divinas e todos os que foram criados por Deus para esse fim. Agradecemos, assim, a presença de todos os que escutam nossas palavras, aqueles que acompanham nossos estudos, e rogamos a Cristo Jesus, nosso Senhor, que possa envolver a todas as pessoas que buscam o conhecimento, que buscam conhecer mais a lei
e as leis morais, a lei divina e as leis morais, a fim de que continue nesse progresso diário no exercício de reforma íntima e de auxílio aos familiares e à sociedade. Que possamos aprender com as lições dos Espíritos e as indagações de Kardec a como nos portarmos perante as dificuldades e os desafios da vida, aplicando o conhecimento das leis divinas em nossas vidas particulares, possibilitando dessa forma o nosso progresso. Somos muito gratos a Ti, Mestre Jesus, por vir até nós trazendo as leis divinas por meio de Sua palavra, do Seu ensinamento, além de enviar os Teus emissários e Teus ministros para que continuem a falar do divino e da palavra do Senhor, para que nós possamos segui-los, para que nós possamos ter em Ti o maior líder, o Messias, o Salvador, o nosso modelo e guia. Obrigado, mestre amigo, porque sem Ti não poderíamos progredir, porque não saberíamos por onde começar, não teríamos a inspiração necessária para vencermos as nossas más tendências, vencermos nossas paixões e buscarmos algo melhor, algo mais elevado. É necessária a Sua referência, a Tua presença em nossas vidas para que possamos ter um norte, ter um rumo certo na direção do Altíssimo. Graças damos a Ti, Mestre Jesus, nosso amigo, nosso irmão maior, nosso guia de toda a humanidade, para que possamos aplicar a lei de sociedade e viver em conjunto como criaturas divinas, irmãos que somos todos nós, nessa senda progressiva dos nossos espíritos. Muito obrigado, Mestre Jesus, que a Tua luz nos abençoe e que a coordenação espiritual daqueles que prezam pela palavra do divino possam nos inspirar para estudarmos e espalharmos as verdades eternas. Graças damos ao nosso Mestre Jesus hoje e sempre, e que o manto sagrado de Maria possa abençoar toda a terra, inspirando os homens a viverem em sociedade e a contribuírem por meio dos seus esforços pelo progresso geral. Que assim seja, graças a Deus, e até o próximo estudo.